Here we go. Money. Dinheiro. Bom, se você tem muito dinheiro como eu tô tendo aqui agora, né? Você não tá nem aí para quanto custa investir em educação com entretenimento. Mas se você não tem tanto dinheiro assim e está um pouquinho preocupado com o orçamento, eu vou te dar 5 informações importantes de 5 atividades sobre educação com entretenimento e mais ou menos os valores relacionados a essas atividades. Vamos lá? Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda semana no canal do Game Ação para falar sobre educação com entretenimento. E hoje, especialmente, depois de algumas solicitações que eu recebi, eu vou falar sobre investimento. Quanto custa, em média, fazer atividades diferentes de educação com entretenimento? Quais são as atividades mais caras? Quais são as atividades mais baratas? Antes de entrarmos nesse detalhe, é importante dizer para você que eu não vou entrar nos valores específicos. Eu vou dar apenas uma ideia para você do que é mais caro e o que é mais barato. Por que eu não vou entrar nos valores? Porque isso vai variar bastante, não só de região para região. Por exemplo, algumas atividades no Sudeste, em São Paulo, tem um valor e talvez na Bahia tenha um outro valor. Outra mudança muito forte é em relação ao tipo de metodologia que está sendo utilizada e principalmente o instrutor que está por trás. Tem instrutores que têm valores hora maiores e outros instrutores que têm valores hora menores. Às vezes é a mesma atividade e essa atividade tem uma pequena variação de valor. Mas, de forma geral, existem atividades que são mais caras e outras que são mais baratas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira atividade, que eu diria que é a mais simples e mais barata, porque ela pode ser feito até sem nenhum tipo de material, são as dinâmicas. As dinâmicas são muito comuns, já existem há muito tempo, seguramente você conhece alguma dinâmica e, portanto, ela pode ser aplicada sem custo. Então, as atividades dinâmicas, para mim, é, sem dúvida, aquela mais barata de todas e que você pode usar à vontade em vários tipos de eventos. A segunda atividade, um pouquinho mais cara que as dinâmicas, é a gamificação, a utilização de jogos, sejam eles competitivos ou cooperativos, jogos de estratégia em treinamentos. É óbvio que aí você já tem um pequeno nível acima das dinâmicas, que é a utilização de um jogo propriamente dito, que pode ser em tamanho menor, como pode ser em tamanho gigante. Então, apenas a utilização dessas ferramentas por si só já torna o custo da gamificação um pouquinho maior do que apenas dinâmica. É importante dizer que em treinamentos de educação com entretenimento é muito raro você ter apenas um dos dois, mas pode acontecer. Normalmente, no treinamento de um dia, você acaba mesclando dinâmica e gamificação, obviamente se você tiver conhecimento de gamificação para aplicar. Então fica aí a dica. O segundo, um pouquinho mais caro que a dinâmica, é a gamificação. O terceiro, um pouquinho mais caro que a gamificação, são os jogos de negócio. Eu falei caro, mas vamos colocar a palavra investimento, porque obviamente quando se fala em termos de treinamento, o que a gente quer é o retorno deste investimento. Então não é uma despesa, não é um custo, mas pensando em investimento, eu diria que acima da gamificação temos os jogos de negócio. Tem até um vídeo que eu gravei já falando sobre os jogos de negócio, que são. Então os jogos de negócio, você tem um software e esse software tem um custo normalmente um pouquinho maior. A maioria das empresas que trabalham com jogos de negócios cobram por pessoa. Então se você vai fazer um evento com 15, é diferente de você fazer um evento com 30 pessoas, ou 50 ou 100 pessoas. Então isso vai impactar no que você vai cobrar ou no valor final daquilo que você vai fazer com a sua equipe. Então, os jogos de negócio é o terceiro nível em termos de investimento. O quarto nível de investimento, pegando apenas essas que eu estou dando como dica para vocês de ferramentas de educação com entretenimento, é o TEAL em ilhas, treinamento experiencial ao ar livre. Também já falei sobre o TEAL em ilhas, mas é uma atividade onde você tem, ao longo de 4 horas ou de 8 horas, várias atividades dinâmicas sendo realizadas em área externa. Naturalmente, esse investimento se torna um pouquinho maior do que os outros que eu já falei até aqui, porque você tem o envolvimento de mais instrutores, de mais pessoas, além dos materiais necessários para todas as atividades que vão ser feitas de forma simultânea. Então, a aplicação de atividades outdoor com muitas dinâmicas, muitos desafios e mais instrutores, você tem naturalmente um valor um pouquinho maior do que as demais. A quinta atividade, um pouquinho mais cara, subindo o nosso degrau, é o treinamento experiencial ao ar livre Ecoteal, em trilhas. Quando você leva o pessoal para fazer trilhas no meio do mato, também já falei sobre ela. Essa
essa atividade é uma atividade que, além dos quesitos de segurança, temos também mais instrutores, porque as equipes são separadas, então temos mais pessoas cuidando das pessoas, que são a parte de segurança, temos uma parte maior de montagem do evento e uma preocupação maior durante a realização das atividades. Normalmente essa atividade é um pouquinho maior o investimento. Agora uma dica bônus para você, que seria um subproduto do TEAL, que são as atividades de TEAL Adventure. É uma atividade externa também, mas é quando você vai fazer, por exemplo, atividade em um veleiro, que você leva as pessoas para velejarem e fazer ao mesmo tempo a reflexão sobre um determinado conteúdo. É quando você vai fazer uma atividade de rafting, descendo corredeiras e depois da atividade fazer uma reflexão sobre o que eles fizeram. Essas atividades de aventura, elas também podem ser feitas na educação com entretenimento e geram reflexões muito legais. Normalmente essas atividades elas são um pouquinho mais caras de todas por conta da própria atividade. Então, por exemplo, o custo de um veleiro costuma ser alto. Levar as pessoas para ir para um determinado local para fazer um rafting também não é barato. Portanto, eu disse aqui para você 6 informações, 6 dicas, 6 atividades que, de certa forma, elas são utilizadas na educação com entretenimento e têm investimentos bastante diferentes. Então, se você está do lado do instrutor, se você é instrutor, é o profissional de educação que vai fazer essa atividade, é bom você já saber essas diferenças na hora de você cobrar um valor para as pessoas que vão fazer a atividade. E se você está contratando esse tipo de atividade, se você é de uma empresa, é legal você já entender também que existem essas diferenças para não se assustar quando receber uma proposta de orçamento. Pois é, Master Player, se você gostou desse vídeo, se foi interessante saber essas diferenças de valores de investimento para cada uma delas, para você se preparar, seja como instrutor ou seja como contratante, coloca lá no comentário, poxa, gostei, já apliquei uma dessas, de fato, essa informação é importante, e não deixe de curtir o canal e de se inscrever no canal. Vamos levar a educação com entretenimento para esse mundo afora, beleza? Um abraço, tchau, tchau!